Boa tarde, pessoal. Opa, boa tarde, Renato. Tudo bem? Tarde, bem? Maravilha. Bom, pessoal, a gente vai começar aqui. Já são 14 horas. De qualquer forma, essa reunião vai ser gravada, então depois a gente pode disponibilizar para todos que quiserem participar. Tem algumas pessoas chegando aqui. Vitória, você consegue ir aprovando as entradas, né? Bom, pessoal, eu vou ser a speaker de vocês hoje, então. Vamos iniciar aqui a apresentação sobre o nosso evento. Hoje a gente vai falar sobre o BigQuery e Gemini, como é que a gente consegue criar dashboards estratégicos de usabilidade do Google Workspace e outras funcionalidades que a gente vai apresentar durante todo esse workshop, né, esse evento online. Nós somos os responsáveis por apresentar a vocês, então a gente tem o Renato, hoje, que é o nosso de Data e AI, né, na Key Network, a gente tem o Jorge Luiz, que é Tech Leader de Google Workspace, e eu sou executiva de contas do Google Workspace já há muitos anos, tenho formação, trabalho com o Google Cloud também, então, se vocês tiverem qualquer dúvida de como seguir, dúvidas comerciais, vocês podem ficar à vontade para perguntar para mim, tá? Bom, a gente vai abrir falando um pouquinho sobre alguns serviços da Key Network e como é que a gente consegue ajudá-los durante um processo de projeto e necessidade que vocês venham a ter ligados à cloud, né, a nuvem do Google. Depois a gente vai apresentar aqui com o Jorge Luiz sobre os relatórios do Google Workspace, como é que a gente consegue gerar esses relatórios e insights aí utilizando as ferramentas IA. Às 14h10, a gente vai falar um pouquinho sobre como construir relatórios no BigQuery com Gemini. Então, o Renato vai apresentar isso para vocês. Às 14h20, a ideia é que a gente tenha já uma demonstração na prática. Abra para dúvidas 15 minutinhos antes do final do evento. E a gente tem um encerramento aí, apresentando para vocês uma novidade. Espero que vocês consigam ficar até o final, porque a gente sempre traz no final dos encontros vantagens para os clientes que queiram iniciar algo ou alguma jornada nesse sentido, tá? Bom, um pouquinho sobre a Key Network, né? A Key Network, ela já tem há mais de 12 anos essa parceria com o Google, a gente está em vários estados do Brasil, e nós hoje facilitamos a jornada de inovação nas empresas. Então, a gente entende que hoje, o advento da tecnologia, com a vinda de tantas, né, tantas formas de inovar hoje dentro das organizações, a gente precisa ter parceiros hoje que fortaleçam esse movimento com a gente. E a Key Network, ela divide tanto uma experiência hoje em projetos, quanto experiência em tecnologias, e ajuda vocês a montar frameworks de inovação, né, poder ter um backlog de projetos e dividir junto todo esse acompanhamento durante a jornada dos clientes, tá? Nós somos especializados hoje em inovação na nuvem e criamos hoje um fluxo para todos os novos projetos que chegam para nós. Então, a gente realiza, quando o cliente entra para nós, os nossos serviços, é mapear todos os processos, analisar as necessidades voltadas às soluções, né? Depois a gente realiza um design já projetando como as tecnologias podem auxiliar vocês, quais são os serviços, planejando já de forma efetiva como é que podem ser implantados esses projetos. Caminhamos apresentando a solução para vocês, já desenvolvendo, né, colocando em prática tudo que a gente levantou, soluções que foram desenhadas para atender às suas necessidades. E, por último, uma vez implementadas essas soluções, a Key Network tem uma gama de serviços hoje voltados ao cuidado e continuidade de projetos. Então, a gente sempre diz que o nosso diferencial é que o cliente que inicia com a gente, ele tem uma escalabilidade maior no sentido de poder alavancar novos projetos, então, atendeu a iniciativas, né, pontuais iniciais, mas depois voltou e caminhou para inovação de fato. Então, vocês vão estar sempre sendo conduzidos conosco, onde a gente vai estar sendo sempre o ponto de confiança para ajudá-los nesse sentido. A jornada de inovação para a nuvem, ela tem vários cases de sucesso já. A gente tem mais de 1.000 projetos entregues em todo o país aí, com grandes referências em diferentes segmentos, né? Tecnologia, indústria, saúde, varejo e logística.
Isso permite com que a gente faça uma troca muito legal hoje de experiências com os nossos clientes, coloque essas experiências para facilitar e adiantar a vida de estudos, por exemplo, de times técnicos, né? O que está funcionando? Se você tem uma empresa de varejo, o que o varejo está trabalhando hoje de forma inteligente, utilizando isso no seu dia a dia. E aí a gente pode ajudar vocês a conduzir os projetos internos já pautados em soluções e experiências prontas, tá? Nós temos, como especialização na nuvem, hoje, duas frentes, tá? Primeira é a produtividade e colaboração, onde a gente tem um selo internacional de Work Transformation, aqui em Network já com mais de 12 anos, trabalhando com o Google Workspace, que é a plataforma hoje de inovação do Google praticamente para todas as áreas, né? Ela tem toda a suíte de aplicações focadas e atende hoje 100% das empresas no Brasil. Nós também temos especialização em cloud, e aí com cloud services e multi-cloud. Aqui em Network, além de certificações com o Google, ela trabalha com outras nuvens também. Então, é comum ver os nossos profissionais conhecimento sobre outras nuvens. No sentido de Google, a gente tem certificação de infraestrutura e hoje uma das primeiras certificações do Brasil de desenvolvimento. Falando um pouquinho de produtividade e colaboração, o Google Workspace ele entrega uma gama de serviços hoje, soluções prontas, já validadas no mercado, com grandes cases para todas as empresas. Então, dentro dessa suíte, a gente tem várias aplicações já aqui. Se vocês não são Google Workspace, provavelmente já conhecem na vida pessoal, através do uso do Gmail, mas existem outras que não chegam ao acesso, né, de conhecimento do Gmail. Então, a gente tem coisas muito avançadas hoje dentro do Google Workspace para entregar o processo de produtividade e colaboração para as empresas, retorno de investimento, coisas muito avançadas no quesito de dados, né? O Google Workspace, já mais de 10, 12 anos atrás, né, ele já embute as soluções de IA dentro da sua suíte, então, os clientes que são Google Workspace sempre desfrutaram de soluções de IA nativas já dentro do Google Workspace, mas agora o Google vem com novos adventos e coisas mais avançadas ainda, como o Gemini. Então, é legal a gente poder acompanhar essa evolução, ter novos degraus hoje para caminhar, né, com inteligência em cima do Google Workspace. Fora isso, ele tem uma camada de serviços hoje focados na segurança das empresas, então, é uma das plataformas mais eficientes do mundo no quesito de segurança, que mais entrega recursos hoje. E nós temos hoje também outros complementos que atuam dentro das organizações e podem escalar os seus negócios. Hoje, com o advento do Google Voice, né, a gente trabalha hoje com Meet Hardware para poder proporcionar salas de reunião para os clientes, e também temos o AppSheet de forma como add-on, né, ou como solução nativa, para desenvolver diferentes aplicações já integradas ao seu ambiente. Então, é uma ferramenta hoje que realmente ela é muito escalável no quesito de atender várias frentes e necessidades, até sistemas que os clientes tenham hoje em diferentes sistemas, conseguem agregar dentro do Google Workspace como uma única solução. Falando um pouquinho dos serviços de produtividade e colaboração, a Key Network tem desenvolvido esse tempo de trabalho aplicações para trabalhar com o Google Workspace, como gestão de assinaturas hoje, para homologar todas as assinaturas dos colaboradores dentro da sua organização, o QI Academy, para trabalhar como uma plataforma de certificação e gamificação para os seus usuários, para qualificar os times para utilizarem, fazendo cursos com uma metodologia pronta, validada, de fácil acesso e rápida aprendizagem, para que eles possam conhecer todas as aplicações do Google Workspace. Também trabalhamos hoje atuando com a questão do suporte técnico da Key Network. E, para quem não conhece, o suporte técnico da Key Network, como parceira, é diferente do Google, porque a gente acaba tocando em particularidades que muitas vezes o atendimento direto com o Google não permite. Então, a Key, ela atua como um advisor durante todo o processo de inovação, dúvidas e necessidades técnicas. A gente cuida de gestão de identidades, trabalhamos com soluções focadas ao desenvolvimento diretamente com o AppSheet. Então, clientes, por exemplo, têm necessidades de substituição de software, serviços, sistemas gerais, a gente consegue trabalhar com hoje o desenvolvimento através de soluções com o AppSheet. Também trabalhamos com o Google Voice como solução,
E temos um especialista hoje dedicado, pacotes de especialistas hoje dedicados para analisar casa a casa e novos projetos com o Google Workspace, priorizando as necessidades da sua empresa. Então, é uma forma mais particularizada ainda de você dar ênfase às necessidades de cada empresa. Aqui um pouquinho falando sobre cloud services, a gente tem algumas ofertas de serviços, né, já atuando com o Google Cloud e outros serviços em si, como monitoramento, suporte, gerenciamento de serviços, migração para a nuvem, DevOps, Posture Review e FinOps. Então, a gente já tem um portfólio aqui de serviços hoje trabalhando focados hoje em atender as suas empresas nesses serviços, né, nessas ofertas de serviços baseados em nuvem. E os segmentos diferentes, assim como a gente atende com o Google Workspace em segmentos, com o Google Cloud não é diferente. A gente tem os principais referências hoje em tecnologia, indústria, saúde, varejo, logística e outros. Se tratando de multi-cloud, a gente atende serviços de IA, Data Analytics, Backup, DR, modernização de infra e Marketing Analytics. Então, se vocês tiverem qualquer necessidade voltada a esses itens, contem conosco com nossos especialistas, nos busquem para a gente ajudar vocês a obter uma proposta, uma visão de projeto, que essa é a nossa função principal, tá? Bom, dúvidas e insights podem ser enviadas pelo chat ou durante o perguntas e respostas. Quem não conhece, tem aqui do lado direito, aqui nas atividades, vocês vão encontrar a ferramenta de perguntas e respostas. Se quiserem enviar por lá ou pelo chat, a gente no finalzinho vai atender as dúvidas de vocês. Bom, agora eu vou passar para o Jorge. O Jorge vai falar um pouquinho sobre os relatórios de Google Workspace. Jorge, você prefere espelhar por aí? Pode ser? Pode ser, irmão. Vocês estão me ouvindo bem? Estamos sim. Legal. Pessoal, muito boa tarde a todos. Poxa, eu fico feliz, a sala tá cheia hoje, hein? Caramba, quanta gente, que legal. Pessoal, a gente fez um tópico aqui com muito carinho hoje, trouxe um convidado super especial, o Renato está aqui conosco, né? Renato Oliveira. E a gente vai... E aí, vamos falar hoje, vamos começar pela minha parte, né? Aí, para chegar no Renato, a gente tem que contextualizar um pouquinho da onde está vindo, né, esses relatórios aí que ele vai mostrar para vocês, né? E, primeiramente, antes de eu começar, já quero agradecer a participação de todos vocês e vamos lá. Eu vou espelhar aqui minha tela. Deixa eu colocar aqui, então, vamos lá. Bem, como todo mundo já sabe o que eu faço, eu mostro um pouquinho aqui rapidamente na apresentação, né, mas é que nem eu falo, a apresentação é muito bonita, aí a gente tem que ir para a prática, né? Então, vamos ver um pouquinho aqui dos relatórios, antes de eu falar de relatório, tá? Uma pergunta que todo mundo me faz sobre relatório, compliance, etc. Aí já trouxe um slide aqui para resumir, né? O Google está em compliance com todos os níveis de segurança no mundo, tá? Então, esse slide aqui mostra rapidinho, se você falar de ISO 27001, ok, falar de LGPD, ok, aqui no Brasil, né, tem a BCB Resolution também. E qualquer país que você for trabalhar ou tiver uma operação, o Google atende 100% nessa parte de compliance e relatórios também, tá? Bem, vamos falar então de relatórios da Admin Console, né? Dentro da Admin Console, eu vou mostrar muitas possibilidades, nem todas, porque é muita coisa, gente, é muita informação lá dentro, né? Tem relatório para tudo. Mas eu falo que tem dois grandes pilares, relatório de usabilidade e relatório de log, né? Os logs compostos, que são tipo ações, né? Alguém fez o download, alguém clicou num item, né? Que são reporte que a gente vê mais como administração. E o relatório mais para usabilidade da ferramenta, né? Saber se estão tendo uma boa adesão, por exemplo, do Google Drive, Google Meet, né? E as soluções do Google como um todo. Então, é isso que eu vou mostrar na prática. Antes de eu mostrar para vocês o que é importante, tá? O Google Workspace que eu mostro, ele já é o Enterprise Plus, então ele tem todos os relatórios da console, né? Caso você fale, poxa, o Jorge mostrou um lá que eu não tenho, etc., chama a gente para conversar. Por quê? Porque é muito relatório, eles são segregados por nível de licenciamento, né? Enterprise Starter tem um, Enterprise Standard tem outro, o Business Starter tem um, Frontline tem um, então, enfim. Então tem muitos tipos de relatório lá dentro, tá? O painel, ele gera muito tipo de relatório, e
que é importante? Os relatórios também, eles têm dashboards, né? E o que é importante do Renato estar aqui? A gente vai ver uma coisa no final, né, quando eu passar ali, que é o relatório é o que está disponível ali na console, mas tem muita gente que fala, olha, Jorge, eu tenho um CIEM, eu tenho um SOAR, eu tenho uma ferramenta que eu quero extrair relatório, é possível? É. Então, o Google ele tem duas formas de extração de relatório. API, né, para a gente conectar diretamente, ou ele tem o BigQuery, que é onde o Renato vai entrar. Então, a gente consegue exportar os logs, né, a partir de um licenciamento específico lá no Workspace, ele coloca dentro dessa base do BigQuery. E aí, no BigQuery, vocês vão ver o que a gente consegue já trabalhar, tá? E aí, eu vou chegar nesse ponto aqui, que é a exportação do BigQuery, né? Gosto de falar rápido de apresentação, porque é bom ver na prática, eu gosto. Beleza, gente, vamos lá. Já estou com o painel aqui, deixa eu compartilhar minha tela. Então, vou colocar uma tela inteira, tá? Para vocês verem. Já deve estar aparecendo aí, né? Aí, ó, para quem não conhece, isso daqui é o Admin Console, né? Só conseguimos chegar aqui se eu tiver um nível de permissionamento específico, né? Então, o que a gente vai ver hoje aqui, ó? Essa parte do relatório. Como é um tempo curto, o que a gente pensou com bastante carinho? Em trazer os tipos de relatórios existentes, né? É difícil mostrar tudo isso. Eu já fiquei, por exemplo, um dia inteiro falando de relatório e eu ainda não tinha terminado de falar todos os tipos de relatórios existentes aqui dentro. São muitos, tá, pessoal? Mas, em resumo, a gente tem relatório de apps, né? O relatório de app, o que são esses relatórios? São os relatórios de usabilidade. Por exemplo, quando eu clico no relatório de app, clico ali, ó, contas, olha só, a gente tem um relatório dizendo quantas pessoas se inscreveram em verificação em 2 etapas, né? Quem ainda não está inscrito, se tem o force da verificação em 2 etapas aplicado, né? Se tem conta bloqueada, tá? O compliance, compliance com a senha, se tem uma senha em compliance, se não, o desconhecido, que são senhas que estão colocadas em aplicativos, né, não são senhas comuns de utilização, tá? Nível de segurança da senha, se está uma senha composta, né, tá bem forte aquela senha, então é chamada de difícil, tá? Status da conta, né, se as contas estão ativas, quantas contas estão ativas, então é muito relatório de usabilidade. E nem, por exemplo, se eu clicar aqui no relatório de e-mail, olha só, estou falando muito rápido aí, Má? Tá bom para vocês? Sim, tá tranquilo. Vou me empolgando, vou falando porque é muita coisa, né? Aí, bem, total de e-mails, olha só. Eu não vejo para quem foi enviado o e-mail. Aqui é um relatório mais de usabilidade. Então, você vai ver a informação de entrada e saída de e-mails, né? Quantos e-mails foram recebidos, quantos e-mails foram enviados. Tem sempre um período. Informação importante. Nem todos os relatórios é de 1 mês, 3 meses ou 6 meses. Depende do tipo de relatório da Admin Console, tá? Então, por exemplo, esse tipo de relatório, de entrada e saída de e-mails, ó, ele começa dia 29 de janeiro, né? E ele vai até o dia 29 aqui, tá? Por quê? Esse relatório, então, ele pega uma faixa de 6 meses, tá? Assim como outros relatórios são de 6 meses. Ó, e-mails de entrada, se foram entregues, se foram rejeitados, né? Então, o Google, ele mostra aqui sempre a tendência, né? Dos relatórios de app, né? Nunca os acontecimentos. Então, por isso que eu falo, a Admin Console, ela te dá duas informações. Relatório de usabilidade, né, que é o que está acontecendo, e relatório já voltado para log, que são ações, né, a gente vai ver também, tá? E-mails que foram em spam, então tá vendo? Por dia, mais ou menos, ó, é spam, não é spam. Então, se eu pegar aqui dia 18 de março, 2 e-mails foram classificados como spam, mas 167 não é spam, né? Então, o que acontece nesse log? A gente vê a usabilidade, né? Como que o Google está barrando a informação, se está entregando informação. Eu não vejo um motivo disso. Então, a gente vai conhecer um outro log daqui a pouquinho, que é o log de ações, tá? Aqui, para quem ainda não conhece, é o log de AppScript também, né? Ele mostra quantos scripts estão em execução, né? No meu caso é 1, 2, né? Geralmente 1, 2 por dia, tá? Como é um painel dinâmico que a gente está lendo, então, são poucos scripts que estão rodando, mas isso gera uma tendência, né? Você tem 10 usuários, normal, 1, 2, 3 scripts rodando.
Google Drive, vamos ver como está a usabilidade do Google Drive, ó. Compartilhamento com a visibilidade externa. Então, o que são esses relatórios, né? Esses relatórios são sempre relatórios montados pelo Google, tá? Então, esses relatórios que são da Microsoft, eles são relatórios fixos. É aí que o Renatão daqui a pouco entra também com a gente. Por quê? Esses relatórios fixos, eles também guardam. Imagina que ele guarda uma base de informação. O Google tem isso daqui numa base de informação, né? E aí ele exporta depois para uma base que você manipula, né? Que é o BigQuery. Então, aqui eu tenho compartilhamento com visibilidade por link, né? Como que eles estão, ó, no dia 13, quantos... peguei aqui dia 12, ó. Dia 12 é um dia bom. Dia 12 de abril, todos com link eu tive 7, fora do domínio compartilhamento eu tive 7, todos com link 6, perdão, tá? São vários relatórios, né? Arquivos adicionados, ó. Então, se eu pegar a faixa de tendência aqui por dia, olha só. Pegar um relatório aqui de dia 28 de março. Arquivos do Google Documentos adicionados, ó. Planilhas 11, né? Outros apps 0, tá? Outros tipos adicionados. Esse 4 geralmente são informações que não são direto naquele do Drive, né? Por exemplo, aqui pode ser um CSV, pode ser um PDF, tá? Pode ser um arquivo que não é um arquivo formato Google. Planilhas, apresentações, documentos, tá? Tem outro aspecto aqui, né? Google Meet. Aí aqui é o relatório do Google Meet, ó, usuários ativos. Esse daqui é um gráfico já mais voltado para a tendência diária, né? Ó, quantos usuários ficaram logados durante um dia, 7 dias, 30 dias. Então eu consigo ver esse tipo de relatório. Todos os relatórios vocês podem ver que tem um botãozinho, tá? É possível clicar aqui para fazer exportação por planilhas ou um CSV. Se colocar aqui em fazer exportação, por exemplo, por planilhas, ó, ele gera uma fila, tá? Aí essa fila ela fica rodando aqui em cima. A gente pode clicar aqui, ó. E aí ele vai vai mostrar aqui o tempo para fazer a exportação, tá? Aí ele gera a planilha, dá o link aqui, a gente consegue acessar o relatório, né? Aí você poderia construir, vou construir um BI não com essa interface do Google, direto aqui com o que eu estou exportando diariamente, ó. Aí aqui é um mundo de possibilidade, né? Dá para criar os gráficos por aqui, ou usar o Looker Studio, tá? Relatório do Google Chat, salas criadas, a mesma coisa do Meeting, ó. Salas criadas durante um dia, 7, 30 dias, salas ativas, então diferente ali, né? A gente cria, aqui são salas que estão em conversa diariamente, né? Então aí tem um gráfico de 1, 7, 30 dias, tá? Ou salas ou space, tem a gente conhece como space, mas também tem gente que conhece como sala, tá? É a mesma coisa, pessoal. Os usuários ativos, né, no Google Chat, tá? Então também gráfico aqui de 1 dia, 7 dias e 30 dias. Ó, pode ver que aqui já mudou um pouquinho, né? A tendência a gente tem aqui de 6 meses, mas o gráfico ele mostra aqui numa faixa de 30 dias a linha de tendência, tá? Mensagens postadas, né? Então, se o pessoal estiver postando dentro das salas, como que mostra isso também aqui. Se você tiver o Voice, que nem a Marília falou, eu tenho a telefonia do Google, né? Que é o Google Voice. Aqui também mostra, tá? Usuários ativos no Voice, quantas pessoas estão licenciadas no Voice, duração total de chamada. Isso aqui eu tenho na Key Network. Quem tiver mais uma necessidade para esse tipo de relatório aqui, voltada para chamadas, dá um toque aí, a gente mostra esse relatório, tá? E o Voice é novo no Brasil, eu sei que muita gente ainda não conhece, tá? Aí, se quiser conhecer também, à vontade, pessoal. Região de dados, né? Se você trabalha com região de dados, por exemplo, ó, esse painel aqui, a gente colocou os dados na Europa, tá? Então, aqui ele mostra a região de dados, o que essas regiões de dados estão utilizando, né? Usando os dados do Gmail, Agenda, Google Drive. Então, eles estão segregados nessas regiões, tá? Controle de API, né? Isso aqui é muito importante, porque às vezes o pessoal fica usando as soluções do Google para fazer login em aplicações externas. Um exemplo, eu fiz login num site e usou aquele botão de lugar com o Google, né? Então, ele usa uma API do Gmail para fazer login no Google. Então, aqui você vai saber quantas APIs por aplicativo estão utilizando os seus serviços. Exemplo,
Normalmente aqui tem uma média de 10 aplicações que utilizam o Google Drive, tá? Mas também dessas 10, pode ser que uma delas use o Gmail, use o Agenda, tá bom? Aí aqui também tem a parte de relatórios do usuário, né? Que é um relatório também de usabilidade, mais voltado para usabilidade, tá? Um exemplo aqui, ó. A gente sabe quem é administrador, se tá com a verificação em 2 etapas aplicadas, né? Aquele ali a gente conseguiria ver mais gráfico aqui, e já consigo ver um pouco mais da informação, né? Se a conta está em compliance com a senha que foi colocada, né? Por exemplo, uma senha composta, tá? Acesso ao X-Men seguro, o armazenamento, quantos megas está sendo utilizado nessa conta, né? Tanto na parte do Gmail como do Google Drive, tá? Aqui tem um relatório de dispositivos, né? Tem muita coisa que, quanto mais dispositivos você utilizar, ou recursos você utilizar, aparece a informação aqui. Por exemplo, se você usa o Google Chrome, aparece a usabilidade do Google Chrome, né? Então, quantos usuários estão utilizando o Google Chrome? Quantos usuários estão usando o smartphone? O smartphone você só vai conseguir ver se for o smartphone gerenciado da companhia, tá? Então, aí vocês vão ver os dispositivos gerenciados, quantos usuários estão usando iOS ou Android, né? Na companhia. Deixa eu ver aqui, tem o app também, né? Ó, aqui é do Android, aqui é do iOS, né? Quantos dispositivos estão passando aqui por linha de tendência, né? E eles mostram as versões desses iOS também, ó. 10 iOS usando a versão 14, 2 iOS usando a versão 9, tá? E tem um relatório de apps também, né? Que é quais são os apps que estão sendo distribuídos ou usados na companhia, tá? E agora vem um relatório bem importante, né? Que é o relatório para os administradores, né? Um relatório que a gente analisa tudo que está acontecendo no Workspace. Então, ele se chama auditoria e investigação, pessoal. Um exemplo assim, ó, tudo que está acontecendo na Admin Console, alguém faz alguma alteração na Admin Console, ele guarda como evento de registro do administrador, né? Então, tudo que aconteceu, desde você olhar um log aqui, mexeu no Google Vault, né? Fez alteração em alguns produtos aqui do Admin Google, criou um usuário, deletou um usuário, ele guarda isso como log, tá? Então, aqui, ó, por exemplo, ó, eu estou mexendo nos alertas, né? Eu estou olhando toda essa parte de relatório. Ele vai mostrando para mim, né? Foi o ator admin que fez isso. Aqui um admin, ó, Hugo, olhou um alerta também. Ele mostra o endereço de IP da pessoa, né? Mostra o horário, tudo que foi acontecido, né? A gente pode mexer aqui, ó. Eu quero que o ator, tudo que for relacionado ao administrador Hugo, né? Então, ator é o Hugo e eventos, a gente está olhando eventos do administrador, né? Ó, pegar aqui algum, por exemplo, ó. O Hugo, ele tirou uma licença. Ele tirou uma licença de quem? Olha, tá bem pequenininho. Deixa eu tentar ampliar para vocês, ó. Ó, uma licença do Workspace Enterprise Plus foi revogada do Marcelo como suporte, né? Então, quem que fez? Foi o Hugo. Aqui mostrou o horário, né, do acontecimento, tá? E aí o IP que ele estaria utilizando, né? Aqui aparecem várias faixas de IP, por quê? Por causa do IP identificado lá que ele estava utilizando, né? No caso aqui, o IPv6, tá? Em alguns casos ele aparece em IPv4 também, beleza? Tem muita coisa aqui, ó. E tudo que é possível também exportar, né? A gente pode exportar, usar o Google Planilha para analisar, se você quiser pegar isso e trabalhar com os dados, né? Manusear os dados, tá? Aqui também, a gente consegue trabalhar com todos os produtos, né? Se eu pegar aqui, por exemplo, teve uma hora que eu falei que você conseguiria ver lá em cima só o gráfico, né, dos e-mails que caiu para os seus usuários finais, mas os que foram recusados por spam, né, ou entrou como spam. Então eu tenho que achar sempre o produto, se eu quiser fazer uma investigação, né. Ó, entra aqui no de Gmail, tá? De novo, pessoal, depende da sua console de mim, alguns logs aparecem, outros não, tá?
Dependendo do tipo de log que você precisar, contacta a gente aqui para poder fazer uma avaliação, tá? Ó, aqui são todos os logs, eu cliquei, deixa eu ver aqui, do Gmail, né? Tudo que referente ao Gmail, tá? Então, vamos pegar aqui, ó. Por exemplo, ó, o evento for abrir um e-mail, né? Então tem muito aqui, ó. Todos esses e-mails, então, foram abertos, né? Quem que fez isso, tá? Então, no caso aqui, é sempre a conta que a gente está utilizando, a de mim. Então, aqui eu posso trabalhar à vontade, né? Ó, e-mail recebido através de um domínio, eventos. Se eu quiser procurar através de datas também, né? As condições são centenas, pessoal, para cada situação, né? Aqui tem sempre um relatório que todo mundo me pede, normalmente, que é um relatório de Google Drive, acontecimentos no Google Drive. Vamos pegar ele aqui, ó, evento de registro do Google Drive. Ó, do Drive. Eu vou usar o evento também aqui. Ó, aqui tudo que aconteceu no Google Drive. Aí o evento, imagina assim, ó, você quer pegar o que fizeram download, né? Ó, todo acontecimento que for download. Então aqui a gente já tem todo o relatório do report, né, da central de segurança, referente a download, ó. Fizeram o download dessa planilha sem título, é uma planilha do Google, né? Aqui ele mostra o tipo de conteúdo, é um PDF, é uma planilha, um documento, é um MP4. Quem foi que fez, né? Ó, no caso, é de mim, Felipe@demo, tá? Se for, ó, IPv4 e IPv6, aqui ele já identificou um IPv4. Lembrando, posso exportar, tá? Outro tipo de relatório é toda entrada e saída de informação, né? Aqui na pesquisa de registro de e-mail, a gente também consegue avaliar, por exemplo, todo e-mail que entrou e saiu da organização, né? A gente tem um período aqui, tá? De até 30 dias para fazer a avaliação. Depois de 30 dias você consegue, né? Mas tem que ter o ID de mensagem, tá? Eu vou pegar no dia de hoje, eu acho que só tem um e-mail. Então, aqui é diferente, tá, pessoal? Do Volt. No Volt você vê o conteúdo, que é só o log, é o trace mesmo do acontecimento, tá? Então, por exemplo, quem que foi o remetente, para quem que ele mandou, o destinatário, e aí o trace do e-mail, da onde que saiu, para onde foi, por onde passou, tá? Se ele passou por alguma regra sua interna, então ele passou por uma regra de roteamento interno, tá? Passou por um e-mail abrangente, por exemplo, deve estar colocando aquele rodapé anexado aqui dentro, tá? E é isso, né? Feito isso, tem até um relatório novo aqui da Google, que eu vi até esses dias, né? A pegada de carbono. Esse é um relatório que a Google vai colocar para dizer quanto que nós estamos consumindo de carbono, até dentro dos servidores da Google, né? Com base no que a gente utiliza do Workspace, tá? É um relatório novo também. Colocando aquela frase que o Google fala, né? De sempre ser transparente para os clientes, esse é um relatório que eles vão disponibilizar mostrando essa parte do impacto ambiental também, tá bom? Achei bem bacana. Legal. E aí, pessoal? Bem, relatório é isso, tá? Tem uma coisa aqui que eu vou deixar como um bônus, né? A gente tem aí um outro webinar para falar disso, mas assim, ó, isso é relatório, tá? Acontecimentos, geralmente o pessoal me pede assim, Jorge, mas imagina, você viu os downloads foram feitos, e se eu quisesse criar um alerta? Toda vez que fizer um download, eu receber um alerta. A gente vai ter futuramente, só para também tratar caso de alerta, né?
Então, aqui na parte de alerta, só antecipando, a gente consegue criar um alerta, né? Para poder fazer com que caia os alertas aqui dentro, né? Aí, disso eu vou falar mais para frente também, tá? Só para fechar, e para o Renato agora. Bem, fechei tudo isso, né? Vi toda essa parte de relatório, só que eu quero criar meus relatórios, customizar, né? Então, a gente pode fazer o quê? Exporta isso para uma base relacional, como o BigQuery, tá? Então, a gente pode clicar aqui na parte de exportação. Aqui, a gente utiliza um projeto no GCP para receber essa base de dados, tá? E aí coloca um nome para o conjunto de dados que você vai receber dentro lá do seu dataset no BigQuery, né? Feito isso, tá aqui com o nosso amigo Renato, então, para seguir, pessoal. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Me apresentando, né? Eu sou especialista de dados, informação e machine learning aqui da Key Network. Hoje eu vou complementar algumas coisas, alguns relatórios, né? Que, igual o Jorge falou, né? Tem muita coisa ali, muita informação, mas às vezes a gente precisa de um relatório personalizado, né? Deixa eu só passar uma breve introdução aqui para a gente ficar na mesma página. Tá, eu sempre gosto de passar essa introdução, porque quando a gente trabalha com dados, né, principalmente engenharia de dados, né, e a gente quer transpor a informação de uma forma mais clara, né, através de um dashboard, a gente tem que pensar no silo de dados, né. Então, assim, qual que é a ideia de você exportar dados, né, lá da Admin Console para o BigQuery? A gente vai ter nossos dados centralizados. Então, a gente vai conseguir correlacionar esses dados com outros dados que a gente já tem no nosso Data Warehouse, né, no nosso lago de dados ali. Então, é bom a gente pensar, né, como sendo um silo de dados ali que a gente está exportando ali para que a gente tenha essa unidade de dados ali, né. Eu sempre gosto de dar aquele exemplo, né, não somente falando de workspace, mas quem é que nunca tem algum documento assim, né, que foi passado pelo RH, por exemplo, e aí, por exemplo, imagina que a gente está na área do financeiro, né? E a gente tem esse documento que foi passado pelo RH. A gente recebeu hoje, a gente está